Dando continuidade ao nosso vídeo, nós vamos continuar pintando o nosso boneco da neve. Terminado o céu, terminado o chão, nós vamos para o corpinho dele propriamente dito. Em primeiro lugar, vamos para a regra novamente. O que fazer primeiro? Primeiro o que está atrás. O que está atrás? São os bracinhos dele. Depois nós vamos fazer o corpo. Então, essa parte do bracinho, ele tem uma luva. Então, vamos fazer primeiro essa parte do bracinho. O boneco da neve, o que ele é? Branco. Então, agora eu vou usar bastante do branco. Então, eu pego o pincel 454, tamanho 14. Eu digo o pincel de cerdas aparadas, porque aonde eu quero a limitação, o pincel de cerdas aparadas, ele chega. E aqui no caso desse bracinho, eu pego assim, olha, o mingauzinho, e aí eu vou, olha, bem aqui junto no limite, aonde eu quero limitar o meu espaço. Você veja que o que eu gosto desse pincel é porque ele, olha, pega a bolotinha, ele faz o contorno, sem precisar de pincel de filete, um pincel mais fino, não. Ele mesmo, apesar dele ser o número 14, um número grande, ele vai nos cantinhos. Depois que eu passei bastante branco, porque o nosso boneco da neve é branco, então ele tem que predominar o branco. Eu vou pegar o azul turquesa. É um azul forte, mas é um azul para diferenciar do outro azul que está atrás, do azul do céu. Então eu vou pegar agora o azul turquesa, eu vou pegar ele bem molinho, vou pegar apenas um mingauzinho, uma sujeirinha no canto, olha, bem pouquinho, até vou pegar novamente para que você veja, olha. O pincel, passei bastante branco, agora eu pego aqui, olha, eu venho com um mingauzinho bem pouquinho, eu vou contornar esse bracinho dele, fazer uma sombrinha. Vai ser uma sombra nesse nosso boneco, porque ele não é azul, ele é branco, ó, veja. Eu peguei aqui o mingauzinho, bem pouquinho, eu venho aqui no contorno, no limite, veja. Ele vai contornar com azul. Aí, para dar aquela impressão de redondo, nós puxamos assim, nunca girar, assim, bem de leve, olha, percebe? Eu estou bem de leve. Aqui debaixo do corpinho, o braço que tá por trás, né, do corpinho, eu venho com mais uma sujeirinha e eu puxo para lá. Fazendo esse movimento assim, dá uma sensação de redondo. Se você observar, ficou azul demais, porque o azul, ele é mesmo, o azul turquesa, ele é forte. Eu posso ir novamente com um pouquinho de branco aqui no centro, dando uma clareada, mas é pouquinho, ó. E também fazendo esse movimento, ó, de redondinho, dá a impressão do redondinho. Aí o outro pedaço do bracinho também, é a parte que está atrás. Temos que pintar esse bracinho para depois pintar o cachecol, o corpo e a luva que está na mãozinha dele. Então aqui, ó, cubro bem com bastante branco, a parte toda do branco e novamente eu vou com azul turquesa. Eu gosto do azul turquesa porque ele tem, apesar dele ser uma cor escura, ó, o azul turquesa, ó, peguei, ó, fiozinho, bem pouquinho na cantinho, ó. Eu vou contornar aqui em volta desse cachecol, ó, para dar só uma sombra. Como o nosso boneco da neve está no meio da neve, tudo branco, ele tem uma nuance de azul. Ó, bem pouquinho, apenas para fazer o contorno, olha, o contorno do nosso bracinho, ó. E novamente eu puxando assim, ó, dá aquela impressão do redondinho do braço. E novamente, se eu sentir que ficou azul demais, eu venho com um pouquinho de branco e dou mais uma clareada aqui no meio, no centro dele. E aí o nosso boneco da neve, nosso bracinho do boneco da neve está pronto. Aí logo em seguida, nós vamos pintar a luvinha dele. Para fazer a luvinha do nosso boneco, nós vamos usar o vermelho vivo. Porque eu quero essa luvinha vermelha. Como poderia ser qualquer outra cor. Mas como o nosso Natal sempre predomina verde e vermelho, vamos fazer essa luvinha. Cobrir toda a luvinha com vermelho vivo. Novamente, ó, veja, pegando o mingauzinho, eu chego nos contornos da luva, ó, veja. Eu peguei o mingauzinho aqui, olha, tinta bem pouquinha no mingauzinho
eu venho aqui e faço o contorno da luva. Se você não quiser o 45414, você pode usar o 10 nos espaços menores, né, ou 8. Aí fica a seu critério. Por exemplo, aqui nesse cantinho, eu vou utilizar o 8, olha. Nesse cantinho mais escondidinho aqui, eu preferi o 8, ó. Eu pego o mingauzinho da mesma forma, ó. E aí eu vou no cantinho, ó. Ele faz o contorno. Primeiro você faz o contorno da luva. Aqui eu tenho o dedinho. Você faz com vermelho vivo. Contornou. Aí aqui a parte do centro você vai espalhando, cobrindo bem. Para dar um pouco de volume nessa nossa luva, muito importante, antes de fazer o volume da luva, certificar que esses traços aqui de contorno estão bem definidos. E aí, para dar volume à nossa luva, nós molhamos um pouquinho de branco, um pouquinho aqui, e giramos um pouquinho, aí dá um volume. Ó, bem espalhado. Bem espalhado. Aí deu um volume na luva. Deixou a luva gordinha. E em volta da luva, você pode usar o verde oliva. Mas você vai me dizer, mas a luva verde, é que o verde misturado com o vermelho, ele vira marrom. Ele vira um marrom escuro. Então, em cima de um vermelho, você usando verde, ele dá a impressão apenas de sombra. Olha, veja o que eu vou fazer aqui, ó. Então, dá a impressão apenas da sombra. Ó, mingauzinho, com pincel 454, número 8, eu estou fazendo o entorno, depois de passar o vermelho, né? Olha, veja, ele fica uma espécie de marrom. Verde oliva ou verde musgo também, ou verde pinheiro. Eu falo várias cores, porque às vezes você não tem uma cor, você tem outra, usa a cor que você tem. Porque são tons de verde escuro, verde forte, não verde folha, né? Verde folha é muito claro. Ó, veja. Ficou o centro da luva clareado e o entorno, o que deu volume a essa nossa luva. Que deu a impressão da luva ser gordinha. Igual uma luva de boxe. Terminando a luva, ó, eu vou fazer a sombra aqui junto do corpinho, ó. Aqui, a sombra junto do corpinho. E também aqui para fazer aquela curvinha do dedinho. Dá uma entradinha. Uma leve entradinha. Aí nós terminamos a nossa luva. Aí em volta, o punho da luva, o que ela é? Uns batidinhos que simula aquele pelinho. Ó, você faz batidinhos. Ó. Igual o miolinho das flores. Ó, pegou o 454 mesmo. Você limpa ele, não precisa nem lavar. Molha na tinta e dá uns batidinhos aqui. Que dá a impressão daquele pelinho que tem em volta da luva. Como eu digo, o branco, conforme vai secando, ele vai absorver. Se depois, daqui a alguns minutos, você observar ou até terminar de pintar, que ele ficou fraquinho, você torna a dar mais uma mão. O branco sempre é necessário fazer isso, tanto no chão como na nuvem, é sempre necessário. Aí é só fazer a outra luvinha, aí nós continuamos com o resto do nosso boneco. Dando continuidade, nós, depois de terminarmos a outra luva, os dois bracinhos, nós vamos fazer o corpo, a parte de baixo. Então, é o mesmo princípio do braço. O nosso boneco da neve é branco, eu vou pegar tinta branca, agora eu vou usar bastante, porque o nosso corpinho, eu pego o pincel 454, o número 14, e eu vou cobrindo menos o cachecol. O cachecol nós deixamos para depois. E vou cobrindo, olha, eu vou no limite, chegando a tinta branca no limite e cobrindo todos esses espaços. Como eu disse da outra vez, se você encontrar dificuldade nesses espaços mais apertadinhos, você usa, no lugar do 14, usa o 8. O pincel 4548. E cobre todo o nosso corpinho.
toda essa parte gordinha aqui da parte de baixo, deixando o cachecol de fora. Eu apenas quero dar um início aqui, antes de ir pro... Porque assim, também é por partes. Primeiro eu pinto essa lateral, para depois fazer a outra, porque principalmente se o dia estiver quente, que é muito importante esse branco estar úmido, para que eu possa vir com o azul turquesa, igual o bracinho. Apenas um cisquinho, eu vou na lateral e vou puxando, olha. Esse lado tá limpo, a bolotinha de tinta aqui, eu venho aqui assim e vou arrastando essa bolotinha de tinta para ela fazer o contorno do nosso corpinho. Quando eu chegar aqui embaixo, que eu perceber que ela já acabou, eu dou uma limpadinha no pincel, só com pano, sem lavar, e vou puxando, dando a impressão do redondinho, ó. Eu vou puxando para o centro, ó. Veja. Vou puxando para o centro. Mas é nas laterais. Porque o restante do corpinho, ele é só branco. Aí não tem segredo nenhum, é só molhar o pincel e ir embora. Cobrir toda essa parte, aí molha de qualquer jeito. Perto do cachecol, eu vou com branco e depois eu faço uma sombra de azul turquesa, ó. Agora que eu passei bastante branco aqui, observa que eu fiz por etapas. Primeiro eu fiz aqui, aí depois, antes de chegar no cachecol, eu passei branco, porque o branco tem que estar úmido. E aí eu vou, olha, com a sombrinha, com a bolotinha de tinta do azul turquesa, eu vou em volta do cachecol, para ficar uma sombra. Porque esse azul dá a impressão da sombra que o objeto, que no caso o cachecol, está fazendo sobre o corpinho dele. Porque ele não é azul, ele é branco. E aí, no caso, aqui pelo meio, eu jogo mais branco, bastante branco. E faço assim nele todo o corpinho. Então, agora aqui, depois de pintar o corpo, cobrir o corpo todo, fazer os contornos com azul turquesa, todos os contornos, nós fazemos igual no rostinho, deixando a boca e o nariz de fora. E no caso esse meu boneco da neve, até fiz com a intenção de deixar ele mais simples, eu fiz ele sem olho, ele está com o olhinho fechado. Então quando eu cubro de branco, eu cobri também o risco do olhinho. Então logo em seguida, para que você não esqueça a posição, você vem com um lápis e faz, que ele está aqui, nosso bonequinho, ele está com o olhinho fechado. Então com o lápis você faz o lugar onde está o olho. Agora o nariz e a boca você deixa sem pintar de branco. Faz o contorno azul turquesa, tudo em volta, procurando deixar o mais branco possível. Então, por exemplo, se ficou muito azul, você vai com o branco e retoca mais branco, deixando ele mais suave. O importante é que esse contorno e esse branco cubra toda essa trama do tecido, porque às vezes você passa o branco e fica, depois quando a tinta vai absorvendo, fica aparecendo o fundo da trama do tecido, e isso fica feio, fica grosseiro. Então você cobre com o branco, você vai dando os retoques que for necessário, tanto no corpo quanto no rostinho. E como eu deixei a boca e o nariz de fora, agora nós vamos pintar a boca e o nariz. Aí, no caso, eu vou usar o 454, o 8, que é o menorzinho, é o de cerdas aparadas, e o 8. No caso da boca, eu vou usar o sépia. Mas você vai me dizer, nossa, que cor escura, porque o sépia é um marrom bem escuro. Porque o sépia, ele é uma cor que ela é usada muito em fundos, em sombra. Então, como ele está com a boca aberta, dentro da boca, ele fica assim, escuro. Eu poderia até usar preto, mas preto fica... O sépia é um marrom bem escuro. Ó, eu pego o mingauzinho aqui, veja. Sempre aquele princípio, por isso que eu digo, ó, o princípio é mesmo para flor e para tudo, ó. Eu vou no contorno da boca, fazendo o movimento, olha, bolotinha de tinta aqui, eu pego aqui, coloco a bolotinha no limite e levo até onde der. Ó, aqui agora a parte de cima. Primeiro eu faço os contornos, ó. Eu coloquei a bolotinha no limite que eu quero contornar e ela faz o trabalho dela.
Se você achar muito difícil, você pode usar também o pincel zero nas partes mais escondidinhas, mais do menor. Aí a boca, dentro da boca, ela vai ficar bem escura. O que é importante, cobrir bem a trama do tecido, que ficando aquelas falhas na trama do tecido, fica feio. Tanto na parte do corpo, quanto na parte da luva, é importante cobrir bem essa trama, que tem tecido, que ele é mais áspero, né? Ele é mais... Então, tá vendo o cantinho da boca ficou falhado? No caso aqui, eu vou com pincel zero, olha. O 422000, ou qualquer outro pincel zero que você tenha, que ele, tá vendo? Eu molho na tinta, molhei na tinta, e agora eu vou, ó, nessa beiradinha aqui, puxando aonde o pincel não alcança, só para dar um acabamentozinho, certo? Aí depois que eu terminei o sépia, eu deixo ele dar uma secadinha. É importante ele secar para não borrar o vermelho, que eu vou fazer o resto da boquinha vermelha. Mas enquanto ele está secando, eu já vou fazer o narizinho. O narizinho também é o pincel 454, o tamanho 8, que é o tamanho menor. Eu vou molhar na tinta vermelha, que o narizinho dele é vermelho. Molhei ele, coloco ele aqui no centro e vou virando. Lembra da aula da uva? Aqui nós vamos fazer uma uvinha. É o mesmo princípio, que é aquilo que eu falo. Uma aula completa a outra, porque uma é mais ou menos parecida com a outra. Ó, eu só molhei aqui, no cantinho do pincel, 4548, e fui, olha, dando uma voltinha, fazendo novamente. Se você sentir dificuldade, você pode corrigir esse narizinho com o pincel zero. Você vê que ficou falhinha, o importante é não deixar falha. Ó, aqui tá aparecendo um pouquinho do risco que eu estou vendo, talvez você não esteja vendo, mas... E depois que você pintou o narizinho, você com o pincel 422, ou qualquer pincel zero que você tenha, você faz uma espécie de uma pequena vírgula aqui no narizinho, que dá claridade. Fiz a vírgula e depois eu esfumaço essa vírgula, ó. Dá um brilhozinho no narizinho dele. Você pode esfumaçar mais, conforme você desejar, fazendo uma claridade no narizinho. E com o pincel 422, aí nós podemos fazer os olhinhos fechados. Olha, eu molhei ele na tinta, a tinta aguadinha, molinha, não pode, como sempre eu digo, nunca tá dura, e faz pode até fazer um pequeno cílios nele, se você quiser, que dá a impressão dele estar rindo com o olhinho fechado. É bonitinho esse boneco da neve, que também não tem o comprometimento de fazer o olho. Depois o olho nós vamos deixar para as próximas, o Papai Noel. Esse nosso aqui tem... Agora que o sépia da boca já está um pouco mais seco, o ideal é esperar assim uns 10 minutos, mas como aqui eu vou fazer logo em seguida. Você vai, olha, começa do centro, ó, molhou o pincel na tinta vermelha 422, ó, molhou a pontinha e delicadamente você faz um contorno vermelhinho sem muito exagero, porque o nosso boneco da neve não tem batom. Ele é só mesmo para simular o em volta da boca mais vermelhinha. É só contornar delicadamente, com a mão firme. Se você sentir que nessa posição não tá bom, você vira a tua madeira pro lado que você achar melhor, que tua mão pega o contorno melhor. Às vezes eu não viro muito aqui para não sair do foco, mas é só contornar a boca, que não tem muito segredo. Aí o próximo, nós vamos dar uma pausa, e no próximo vídeo, que vamos dar uma sequência, em seguida nós vamos pintar o cachecol e o chapéu e alguns detalhes que ainda faltam nele. Então até o próximo vídeo.